Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de atualização em Saúde e Segurança do Trabalho. É um curso muito importante, né, que está com um grande desafio aí de disseminar conhecimento na área de saúde e segurança para os profissionais aí do sistema CONFEA-CREA, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. E meu nome é Fabrício Menegon, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Fui convidado pelo professor Eduardo Lobo, que é o coordenador local deste curso aqui na universidade, e eu fui convidado por ele para tratar de dois temas com vocês, né? Duas disciplinas, né? E a disciplina que a gente vai falar hoje é sobre a introdução à saúde e segurança do trabalho, tá? Eu tenho 12 anos de magistério superior aqui na Universidade Federal, já trabalhei no campus de Itabira, da Universidade Federal de Itajubá, também com o tema da saúde e segurança do trabalho, tenho alguma experiência com projetos realizados em empresas de grande porte, com instalações produtivas, melhoria de condições de trabalho e segurança aos trabalhadores, né? E venho produzindo conhecimento, pesquisando esse tema aqui na universidade já faz algum tempo, desde a minha entrada aqui na instituição, de forma que tenho tentado contribuir com a literatura científica no campo da saúde do trabalhador, produzindo artigos, textos, né, que trazem principalmente resultados de pesquisa com dados sobre agravos em saúde da população trabalhadora produzidos com o uso de sistemas de informação em saúde aqui no Brasil, tá certo? Bem, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque para a nossa aula de hoje, o nosso objetivo é falar sobre a introdução ao campo da segurança do trabalho, né? Então, passo aqui a projetar o meu conteúdo para vocês. E nessa aula de hoje, a gente vai tratar de 4 aspectos principais, não necessariamente somente esses aspectos, mas são os aspectos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é o que é a segurança de um modo geral, né? Qual é o conceito de segurança do trabalho, ou os conceitos propostos para compreender o que é a segurança do trabalho, qual é a distinção entre perigo e risco, e o que são os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, como é que eles se classificam, como é que a legislação trata sobre isso de uma maneira mais abrangente, tá? Então, vamos lá, então. Quando a gente fala de segurança, a palavra segurança, né, o termo segurança, ele é um conceito polissêmico, né? Por que ele é polissêmico? Porque ele pode ser compreendido à luz de diferentes naturezas, diferentes contextos, né? E é o contexto que determina qual é o emprego correto, né, ou a definição correta para segurança, né? O que a gente está chamando de segurança, né? Todos nós, enquanto, né, pessoas que interagem com o mundo, temos uma ideia sobre o que é segurança, né? Não é um conceito, uma palavra que foge ao nosso imaginário. Até uma criança de tenra idade sabe o que significa segurança, tem uma ideia do que é segurança, né? No entanto, existem diferentes tipos de segurança, né? A gente pode pensar em segurança pessoal, por exemplo, que tem a ver com a proteção da integridade física, tem a ver, até certo modo, com a ideia de segurança da saúde, né? Proteção da saúde do indivíduo, né? Proteção de bens, ou de uma condição pessoal que envolva aquele indivíduo, né? Isso é a segurança pessoal, né? Segurança patrimonial tem a ver com patrimônio, né? Instalações, né? Aquilo que é do Estado, aquilo que é privado, que, portanto, existe a necessidade, né? Por conta da dinâmica social, existe a necessidade, eventualmente, de se proteger o patrimônio. Então, aí é uma segurança de uma outra esfera, de uma outra ordem, né? Que tem a ver com questões materiais. É um termo que está bastante em voga nos dias de hoje, que a gente tem tratado muito nos dias de hoje, é a tal da segurança digital, né? Quando a gente usa uma ferramenta digital, preenche um formulário eletrônico, preenche um cadastro que está na internet, né? Ou até mesmo um prestador de serviço que nos pede informações pessoais, a gente eventualmente, né, se pergunta o que é que vão fazer com os meus dados, né? E a gente está sempre sendo, de certa forma, bombardeado de atividades e sites, né, ou elementos que nos pedem cada vez mais para produzir informação sobre a gente mesmo, né?
mas a gente nem sempre se preocupa sobre como é que essa informação, até onde essa informação vai ser utilizada, qual é o nível de segurança dessa informação. Hoje em dia, os governos do mundo inteiro estão muito preocupados com segurança de informação digital, né? Inclusive por conta de questões da própria segurança nacional, soberania nacional, mas os indivíduos, as pessoas comuns que somos nós também precisamos olhar para isso, né? Então, segurança digital fala de uma outra esfera da segurança. Tem a questão, por exemplo, da segurança emocional, o quanto que uma pessoa é segura emocionalmente, o quanto que ela é insegura, e aí a gente está pensando em níveis de classificação, né? A segurança emocional, por exemplo, para assumir um novo cargo, para assumir uma nova posição numa determinada organização, segurança emocional para dar um passo importante na vida, e aí esse passo importante na vida não tem o mesmo significado para diferentes pessoas, né? Para algumas pessoas um passo importante na vida pode ser casar, por exemplo, né? Assumir uma relação mais duradoura. Para outras pessoas um passo importante na vida pode ser comprar um carro, né? Para outras pessoas pode ser entrar numa faculdade, mudar de trabalho. Então isso, né? O quanto que emocionalmente cada um de nós é seguro o suficiente para arcar com as consequências das nossas escolhas. E aí então a gente entra na ideia de segurança do trabalho, né? Que é o que nos traz até aqui, que é quais são os elementos que configuram um estado seguro para trabalhar, né? E o que é a segurança do trabalho, então, né? Uma outra questão que a gente precisa sempre, que é interessante pensar quando a gente fala de segurança, seja ela qualquer tipo de segurança, mas na segurança do trabalho é muito observada, né? É o fato de que quando a gente tem um contexto que envolve uma questão de segurança, sempre há um lado oposto desse contexto que envolve a transgressão desse sistema de segurança, né? E quando eu digo transgressão, eu não estou querendo falar da transgressão criminosa, né? Da transgressão que viola, por exemplo, preceitos, na perspectiva de que essa violação vai trazer um dano material, né? Ou um dano patrimonial, ou um dano de qualquer ordem. Não é esse tipo de transgressão que eu estou falando. É aquela transgressão que nos move enquanto seres humanos para testar as nossas capacidades e potências. Por exemplo, né, uma criança que risca uma caixa de fósforo, que risca um fósforo, uma caixa de fósforo, ela pode, ao mesmo tempo, estar num movimento de descoberta, né, de elementos, né, descoberta das dinâmicas físicas do mundo, num movimento nesse sentido, mas ela também, de certa forma, está transgredindo uma regra de segurança, né? Porque nós, enquanto pais, né, e os nossos pais também, né, nos diziam isso, né? Nós, enquanto pais, nos preocupamos muito com a segurança dos nossos filhos, né? Então, deixar o filho livre para ficar acendendo fósforo não é uma coisa que me parece muito segura, né? Mas a criança, ao mesmo tempo, tem um movimento transgressor dessa realidade, que ela busca descobertas, né? Ao mesmo tempo, um simples fato de andar em cima de uma mureta, né? Ou da gente fazer uma escalada, ou aquelas pessoas que gostam de esportes radicais, por exemplo, que vão saltar de paraquedas, que vão saltar de bungee jump, que já testaram andar de balão, né? Ou fazer coisas mais radicais. De certa forma, essa transgressão da ideia de um estado seguro, que seria permanente, que, portanto, se eu não interagir com esse estado na medida de provocar uma mudança dos requisitos de segurança, esse estado permanece estável, né? O meu movimento transgressor é na perspectiva de testar os meus limites, né? Um outro exemplo que é muito clássico para nós aqui, todos aqueles que dirigem, né? Em algum momento da sua história, né, de motoristas já dirigiram para além dos limites de velocidade. Isso é muito comum, né? Não é algo que, no entanto, não é algo que a gente possa encarar necessariamente como criminoso, né? Eventualmente a gente precisa dirigir acima do limite de velocidade porque, né, a pista está livre, porque não há obstáculos que me indiquem algo que seja eminentemente arriscado, né? Que se eu cometer essa mudança de hábito e essa transgressão, isso pode me levar realmente à consequência de um acidente. Então, eventualmente, as condições são outras, né? E que permitem a direção a uma velocidade maior do que a via, do que é regulamentado pela via. Então, só para a gente poder ter uma noção de que quando a gente fala de segurança, a gente tem que pensar que o outro lado da segurança pode envolver um aspecto transgressor, que não é necessariamente um aspecto
da transgressão criminosa, né? Mas é a transgressão à regra, no sentido de que jogar com a regra pode me levar a colher resultados eventualmente positivos lá no futuro, a depender do nível que eu coloco essa transgressão. Para a segurança do trabalho, isso é muito importante, tá? Compreender essa questão transgressora da segurança, esse movimento transgressor, é muito importante para a gente compreender que a realidade dos estados de segurança do trabalho não são realidades imutáveis, né? E as regras colocadas para a segurança do trabalho não são regras que são canonizadas, né? Elas não são falas de santos, né? Elas são regras que, eventualmente, podem se aplicar com mais ou com menos eficácia, ou com menos aderência à realidade, dependendo do contexto produtivo em que eu estou inserido e das reais condições que o trabalho configura naquele contexto produtivo, tá? Parece aqui uma viagem filosófica, mas não é, tá? Logo à frente na nossa aula eu vou trazer um exemplo muito clássico, que é o exemplo do EPI. A gente vai discutir o exemplo do EPI e vai olhar para essa perspectiva transgressora da norma, tá bom? Vamos em frente então aqui. Conceito do que é segurança do trabalho, né? A segurança do trabalho é um conceito que vem evoluindo ao longo do tempo, né? A noção de segurança do trabalho vem mudando ao longo do tempo e é natural a gente pensar em conceitos que se atualizem, né? Esse primeiro conceito de segurança do trabalho, por exemplo, eu posso pensar neste conceito como um conceito utópico, né? Sonhador. Por quê? Porque quando eu penso que a segurança do trabalho é um estado de completa ausência de perigo, eu não estou considerando o que é o perigo, né? E logo mais aqui na nossa aula a gente vai entender que perigo é um estado inerente a qualquer situação, tá certo? Então, pensar numa completa ausência de perigo não me parece muito real, não me parece que configura uma noção de segurança que seja aplicável na realidade, né? Então, não é um conceito que eu poderia admitir como um conceito que dialoga com a realidade e que seja um conceito prático para implementar bons critérios de segurança. Eu, particularmente, entendo que este conceito aqui do Cardella, de 2007, me parece um conceito um pouco mais da ordem prática, né? Segurança do trabalho, segundo Cardella, é um estado de baixa probabilidade de ocorrência de eventos que provocam danos e perdas. Então, veja, esse conceito já admite que existem, né, eventos que causam danos e perdas. Ele também admite que já existe alguma probabilidade da ocorrência de eventos que possam causar danos e perdas. Então, a ideia de segurança do trabalho seria trazer este contexto, este estado, para um estado de baixa probabilidade. Então, empregar os esforços, as técnicas da segurança do trabalho, para trazer o ambiente de trabalho para um estado de baixa probabilidade da ocorrência de eventos negativos, eventos, né, que possam levar a perdas e danos, tá bom? Me parece um conceito mais real, né, mais prático, né? Esse terceiro conceito que eu trago para vocês é um conceito que, de certa forma, incorpora o conceito anterior ali da questão da probabilidade da ocorrência de eventos, mas ele avança na perspectiva de que compreende a segurança do trabalho como um conjunto de medidas que são adotadas, objetivando minimizar a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, né? Mas, além disso, né, proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador, né? Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que faz uma ação muito importante na medida em que fiscaliza, né, o cumprimento dos requisitos legais no mundo do trabalho, presta assistência ali para os auditores fiscais do trabalho na aplicação desses requisitos e na formatação do arcabouço legal, né? Acolhe, por exemplo, demandas coletivas de trabalhadores e coloca esses trabalhadores na mesa de negociação com os patrões, para que eles possam encontrar soluções para a melhoria de condições de trabalho. O próprio Ministério do Trabalho, então, ele entende a segurança do trabalho como algo vocacionado à proteção da pessoa, né? E não algo vocacionado à proteção do sistema produtivo, né? Segurança do trabalho se direciona para a proteção dos trabalhadores, das pessoas, né? E não deveria estar direcionada necessariamente para a proteção do sistema produtivo, dos processos produtivos, né? Os sistemas produtivos e processos produtivos cumprem requisitos técnicos que, por si só, já os protegem, né? Quando a gente pensa em técnicas de segurança do trabalho, a gente está pensando na proteção das pessoas, tá? Então, é interessante esse terceiro conceito, porque ele integra, traz, né,
a ideia da proteção do trabalhador, tá? Que é algo muito importante para a gente poder avançar na noção de construção de bons estados de segurança do trabalho, cultura de segurança do trabalho. Vamos em frente aqui, então. Aí, a OIT, em 1985, trouxe uma passagem num dos seus relatórios que diz o seguinte, né? A atividade perigosa será tanto mais segura quanto mais se aproximar de níveis aceitáveis de convivência com seus riscos, né? Essa ideia da OIT, né, essa afirmação da OIT, ela, sim, ela tem um aspecto importante e verdadeiro, né, que é o fato de que quanto mais a gente trazer as atividades para níveis aceitáveis de convivência com os riscos, melhor para a condição de trabalho das pessoas. Por outro lado, há que se pensar que não basta que a gente empregue, envie esforços para simplesmente buscar níveis aceitáveis de convivência com os riscos, né? O fato é que o risco existe, né? E a convivência com níveis aceitáveis, ela depende eminentemente de uma cultura de segurança que mantenha esses riscos sob controle, tá? Vamos tentar compreender um pouquinho dessa distinção de perigo e risco, né? Na perspectiva de pensar que o risco também pode mudar, porque ele pode sofrer alterações de acordo com as alterações do processo produtivo. Bem, qual que é a diferença de perigo e risco? A gente, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram essa distinção conceitual em outros cursos que fizeram, eventualmente até nos cursos de graduação que vocês fizeram, mas a gente precisa retomar essa discussão para poder fazer essa parte introdutória da segurança do trabalho, né? E compreender a distinção de perigo e risco, né? O perigo, na verdade, ele é uma situação que não é palpável, né? Não é concreta, não é objetiva, não é mensurável, né? O perigo, ele é uma situação ou condição potencial de acarregar consequências indesejáveis, e é algo que é inerente, é intrínseco a qualquer atividade, a qualquer contexto, né? Então, um exemplo, né? Se eu for pensar na água, por exemplo, estou pensando lá no mar, vamos pensar no caso das plataformas de petróleo, no caso das embarcações de pesca ou embarcações mercantes e tal, né? Que navegam naquele mundo enorme, né? Que é o oceano, né? E a própria água contém em si um perigo, né? O ambiente aquático contém em si um perigo, na verdade, vários perigos. Nós vamos pensar na noção de perigo enquanto, né, uma característica intrínseca da atividade, tá? Se eu for pensar na energia elétrica, por exemplo, a energia elétrica, enquanto, né, capacidade, né, física, vamos dizer assim, não sei se é bem esse o termo que se usa, mas ela existe de alguma forma, a gente não vê, né, a gente não sente cheiro, mas ela existe, a eletricidade está por aí, a eletricidade está nos nossos corpos, né? A eletricidade por si só também carrega dentro da sua existência, né, um certo perigo, tá certo? Então é uma característica dessas atividades, dessas substâncias, dessas instalações, dessas grandezas físicas ou capacidades físicas ou fenômenos biológicos, enfim, tá? Que é diferente, por exemplo, do risco, né? Risco é aquilo que eu consigo medir, que eu consigo quantificar, que eu consigo prever a sua existência e que eu consigo determinar qual é a magnitude, né, que determinado risco, da forma como ele se apresentar, qual é a magnitude de consequências que ele pode causar. Então, numa perspectiva didática, o risco é a materialização do perigo, ou qual é a possibilidade de materialização do perigo, né? Alguns autores conseguiram dimensionar matematicamente, né, a ideia de risco como sendo uma probabilidade da ocorrência de um evento, né, vezes a magnitude das suas consequências, né? E aí, quando eu penso em risco, eu posso quantificar. Então, exemplo, a queda de altura é um risco do trabalho em altura, né? O incêndio é um risco da presença do fogo, né? Ou do calor, melhor dizendo, né? Do calor do fogo, enfim. A intoxicação é um risco do manuseio de substâncias que eventualmente são tóxicas, né? A contaminação, o corte, no caso o acidente, o sufocamento, né? O trauma, o adoecimento, são riscos. E aí o risco eu consigo dimensionar, pensar probabilidade de ocorrência
e, a partir dessas probabilidades de ocorrência, determinar quais são as estratégias e técnicas que eu vou utilizar para reduzir a possibilidade do risco, né? Ou mitigar o risco, né? Mitigar é uma palavra que nos remete à ideia de que algo tem uma probabilidade tão pequena de ocorrer, tão insignificante de ocorrer, que, enfim, que é pouco provável que ela aconteça na nossa realidade se os estados de segurança, se os estados de manutenção dos critérios de segurança estiverem satisfeitos e forem permanentes, ok? Bem, a gente observa que nem sempre isso é verdadeiro, né? Por exemplo, quando eu tenho uma mudança de processo produtivo, que envolve, por exemplo, a instalação de uma nova máquina, né, a adoção de um novo projeto de trabalho, a construção de uma nova edificação que vai, né, acolher, que vai acomodar uma nova instalação produtiva. Tudo isso me diz que, neste movimento de mudança, eu tenho também um movimento dos riscos, ok? Eu posso ou aumentar o risco do processo produtivo, a depender do que eu vou fazer nesse novo processo, ou eu posso diminuir o risco do processo produtivo, né? Então, por exemplo, se eu tiver numa organização que vai passar por uma modernização do seu parque produtivo e vai adotar máquinas que são máquinas mais modernas, máquinas mais seguras, né? Máquinas que têm um tempo de setup menor do que o tempo de setup atual que a gente observa, máquinas que já incorporam critérios de segurança vindos de fábrica, porque adotam legislações internacionais, né? Provavelmente, né, à luz dessa leitura da realidade, eu posso pensar que o risco daquele processo produtivo vai ser muito mais baixo do que outros processos produtivos que o antecederam, né? No entanto, eu só vou ter a concretude dessa afirmação depois que o processo produtivo estiver em curso, né? Eu não consigo medir o risco e olhar para o risco do processo produtivo antes de apertar o botão de ligar da máquina, né? A máquina desligada é só uma máquina, tá certo? Ela não opera sozinha, ou pelo menos não deveria operar, né? A partir do momento que eu ligo a máquina, que eu vou reconhecer quais são os elementos que se colocam naquele sistema e que podem trazer os riscos que eu eventualmente quero controlar, tá certo? Por outro lado, se eu tenho uma degradação de processo produtivo, se eu tenho, por exemplo, uma empresa, uma organização que não se preocupa com manutenção preventiva, que pouco se importa com conforto relacionado ao trabalho, que pouco se importa com a manutenção predial das instalações produtivas, eu posso pensar que o risco desse processo produtivo tem uma tendência a aumentar, né? Porque quando eu tenho uma degradação das condições concretas do trabalho, provavelmente o risco da ocorrência de um acidente ou de um evento negativo tem uma tendência a aumentar, porque os critérios de segurança que estavam colocados ali não estão, né, alinhados ou não estão satisfeitos da forma como estavam anteriormente. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva da noção de risco, né, e de compreender como é que o risco pode aumentar ou diminuir a depender, né, do movimento transitório que os processos produtivos eventualmente atravessam, tá certo? Vamos em frente aqui, ó. Bem, um tipo de risco que é comumente falado e que a gente precisa abordar nos ambientes de trabalho é o acidente, né? É o risco da ocorrência de um acidente de trabalho. Então, o que é o acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho, à luz da legislação, da Lei 8.213 de 1991, que é a lei previdenciária do Brasil, que dispõe sobre as regras previdenciárias e tal, ele caracteriza o acidente de trabalho como um acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou qualquer perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, que pode ser permanente, né? No caso da morte, obviamente, ou uma redução permanente da capacidade para o trabalho, ou transitória, temporária, né? Então, o trabalhador, por exemplo, né, na imagem que a gente está vendo aqui, a gente tem um trabalhador que está escorregando de uma escada molhada e pode ter uma perturbação funcional, uma lesão corporal, que pode ser transitória, tá? Então, é desse tipo de risco que a gente está
de acidente que a gente está falando. Os acidentes de trabalho também podem ser acidentes de trajeto, né? A lei prevê a ocorrência de acidentes de trajeto. Esse aqui seria um acidente de trabalho típico, né? Um trabalhador que sofre uma queda de um patamar, que escorrega, etc., né? O acidente de trajeto é aquele em que o trabalhador está se deslocando da sua casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, e sofre, ele está a serviço da organização, da empresa, e ele sofre um acidente de trabalho, né, nesse deslocamento, e isso é chamado de acidente de trajeto, tá certo? Bem, vamos pensar, ampliar um pouco o entendimento do acidente de trabalho. Todos vocês, com certeza, têm uma ideia do acidente de trabalho, do que é acidente de trabalho, como é que ele se configura, quais são os problemas, né? Quais são os fatores relacionados, as causas relacionadas ao acidente. É sobre isso que eu queria ampliar um pouquinho o entendimento com vocês neste momento, tá? Então, a primeira pergunta disparadora, reflexiva, é isso, né? É possível antecipar o acidente de trabalho? É possível prever um acidente de trabalho? Bem, a literatura científica, ela é consensual quando ela diz que o acidente de trabalho é um evento que pode ser prevenido, né? Que pode ser previsto, né? Ele não é um acidente aleatório, ele não acontece numa perspectiva de aleatoriedade, né? Ele é algo que se configura num elemento de causas que vêm sendo somadas, né, e pouco prevenidas, ou seja, vem se construindo um estágio dentro daquela configuração de trabalho que pode levar à ocorrência de um acidente, e os elementos, né, que dizem dessa probabilidade da ocorrência do acidente, eles estão colocados no ambiente de trabalho e são visíveis e detectáveis, ok? Então, sim, o acidente de trabalho pode ser antecipado, pode ser prevenido, né? Uma outra pergunta reflexiva que eu gostaria de tratar aqui com vocês, né? Quais medidas podem ser usadas, né? A gente conhece o conjunto, vamos pensar numa perspectiva mais geral, quais são os conjuntos de medidas que poderiam ser utilizados para a prevenção de acidente, né? Uma delas é o EPI, por exemplo, né? Equipamento de proteção individual, ou os equipamentos de proteção coletiva, né? A pergunta que a gente faz é, essas medidas devem ser antecipatórias ou devem ser reativas, né? Qual é a diferença de uma medida antecipatória e uma medida reativa? Como é que eu estruturo essas medidas, né? As medidas antecipatórias são aquelas que reconhecem a presença do risco, reconhecem a magnitude do grau que, se caso esse risco aconteça, qual é a magnitude do evento que ele pode levar e, portanto, envidam esforços para que existe uma estrutura de segurança necessária para a prevenção da ocorrência desse risco. Essa estrutura de segurança, ela não diz respeito somente a técnicas de segurança que, por exemplo, são direcionadas ao trabalhador, né? Como é o caso do uso do EPI, né? Ou, enfim, a adoção de elementos concretos do trabalho, como equipamentos, máquinas de proteção, equipamentos de proteção, né, que são direcionadas ao trabalhador. Essas medidas antecipatórias também pensam o ambiente de trabalho, elas pensam a natureza do trabalho, né, elas pensam que, elas entendem que as atividades de trabalho têm características diferentes e, portanto, precisam ser tratadas de maneira diferente, tá? Medida reativa é aquela medida do famoso, puxa vida, não imaginei que isso poderia acontecer, mas aconteceu, né? E a partir do momento que acontece, aí sim vai se tomar uma providência, né? Para se compreender o que aconteceu, para se adotar um determinado equipamento, para se enclausurar uma máquina, para se proteger uma máquina, né? Para se demarcar, por exemplo, áreas de tráfego de um determinado pátio, né? Para se proibir, por exemplo, eventualmente o uso de algum equipamento que possa gerar um risco grande de a ocorrência de incêndio, de fagulha, etc. Então, são medidas que são tomadas depois que o acidente acontece e, portanto, elas têm pouca, né, eficácia protetiva, né? Elas passam a proteger, ou pelo menos é o entendimento que se tem, deveriam passar a proteger a partir daquele ponto. Mas existem casos que as medidas reativas, elas são tomadas ao sabor da emoção, sem um estudo aprofundado, por exemplo, da característica e da dinâmica do trabalho, e que, portanto, elas acabam sendo um tiro no pé, o famoso tiro no pé. Vou contar uma história para vocês. Vocês lembram daquele caso
de um acidente aéreo que um copiloto tomou a cabine do avião e jogou o avião contra uma montanha. Eu não lembro agora qual era a companhia aérea, né, e nem aonde foi que aconteceu, mas eu sei que foi um acidente que aconteceu há alguns anos atrás, que teve uma repercussão mundial, né, e esse caso, desse acidente, parte do processo e dos eventos que levaram à ocorrência do acidente poderiam ter sido evitados se uma medida reativa não tivesse sido tomada antes. Bem, todo mundo lembra aqui do 11 de setembro, né, o choque dos aviões com as torres nos Estados Unidos, que causaram a morte de milhares de pessoas, tá certo? Uma medida reativa que foi tomada por conta do 11 de setembro foi a adoção de uma trava eletrônica na porta da cabine da aeronave, que só abre do lado de dentro. Porque o que aconteceu no 11 de setembro, né? Os terroristas tomaram a cabine do avião, entraram na cabine do avião porque não tinha proteção, né, ou a proteção era muito frágil, eles tomaram a cabine, renderam o piloto e, enfim, né, teve todo o desdobramento que a gente conhece a partir dali. Então, qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos colocar uma trava na cabine do avião que só desarma pelo lado de dentro, ou seja, só o piloto ou o copiloto, ou, né, enfim, as pessoas que estão dentro da cabine podem desarmar a trava. E foi justamente essa trava que impediu que a tripulação do avião pudesse retomar o controle da cabine, né? O copiloto que deu causa ao acidente acionou essa trava e, uma vez acionada, ela não abre mais, não tinha como fazer, né, a entrada na cabine da aeronave. Então, vejam, foi uma medida reativa que foi tomada ao sabor da emoção e de um contexto que é perfeitamente compreensível, não estou aqui para julgar o contexto, mas só para entender os eventos, né, a cadeia de eventos, e essa medida reativa acabou por si só também contribuindo para um outro acidente, tá? Então é importante a gente também pensar que medidas reativas, a depender da medida que a gente toma, né, como é que a gente estrutura essa medida, se a gente não conseguir compreender o contexto como um todo e as diversas possibilidades de desfecho que esse contexto pode ter, né, a gente está sujeito a se equivocar na adoção de uma medida reativa. Tá? Uma pergunta bem perspicaz aqui agora, peculiar, né? O trabalhador, ele se acidenta somente porque é descuidado ou porque não segue os protocolos de segurança? Será que isso é verdade? Será que todo trabalhador deliberadamente poderia fazer a escolha, né, consciente de que ele está sujeito a sofrer um acidente porque ele não cumpriu um determinado protocolo de segurança? Essa é uma pergunta bem séria, tá? Que é importante colocar aqui, né? Por quê? Eu estou convidando vocês a refletirem para a possibilidade de que os critérios de segurança, eles não são universais e eles não são infalíveis, né? Se as normas de segurança fossem infalíveis, nós não teríamos mais casos de acidentes relacionados ao trabalho, de doenças relacionadas ao trabalho, simplesmente porque elas estariam saneadas, né? Mas não é isso que acontece, muito pelo contrário. O Brasil é o terceiro país que mais acidenta trabalhadores, só perde para os Estados Unidos e para a China, né? É um país que todos os dias acontecem centenas de acidentes de trabalho, né? Eles não são notificados, infelizmente nós temos um problema sério de notificação de acidente de trabalho no país, mas eles acontecem. E eles não acontecem só porque os trabalhadores deliberadamente fazem a escolha de que não vão se proteger, né? Ou de que não vão usar determinado equipamento de proteção individual, porque não querem, porque não gostam da cor, porque não gostam do cheiro, porque não gostam do modelo. Isso não é verdade, né? Isso se acontecer, isso é a exceção da regra, né? A maioria dos trabalhadores compreende critérios de segurança, né? Compreende a necessidade de adoção de critérios de segurança, compreende a necessidade do uso de equipamento de proteção individual. A maioria dos trabalhadores compreende isso, até porque as organizações, sejam elas multinacionais, de capilaridade mundial, ou pequenas organizações, como o caso de uma pequena construtora, uma pequena fábrica de bairro, alguma coisa assim, essas organizações são cobradas da mesma forma, né? A legislação se aplica a todas elas, né? Então, todas elas precisam, não podem alegar ignorância com relação, eu não sabia que a norma dizia isso, portanto eu não fazia. Não cabe alegação de ignorância, né? Todas elas são regidas pela mesma estrutura e arcabouço legal, tá? Então, os trabalhadores também, eles também conhecem os riscos. Se tem alguém que conhece, pessoal, o risco relacionado ao trabalho que faz, é o próprio trabalhador, né?
lê de engano a gente achar que um técnico de segurança, um engenheiro, um gestor de recursos humanos conhece muito mais dos riscos relacionados ao trabalho do que o próprio trabalhador que está ali no chão de fábrica, né, no ambiente de trabalho, né? Se esse técnico, se esse gestor, se esse engenheiro, enfim, ele veio do setor fabril, se ele veio do chão de fábrica, ele vai conhecer muito bem os riscos, né? E vai compreender também que nem todas as medidas de segurança dão conta de, né, reduzir o risco. Nem todas as medidas de segurança dão conta de prevenir o acidente de trabalho, porque, eventualmente, algumas medidas de segurança não conversam com a realidade da atividade, né? Então, que peso tem a realidade da atividade de trabalho e a forma de se trabalhar nas ocorrências dos acidentes, né? Vocês vão ter uma disciplina aqui no curso que trata sobre ergonomia. Uma professora vai dar aula para vocês e vai poder discutir com vocês essa questão da atividade de trabalho, para que vocês possam compreender que o mundo real do trabalho, ele é dinâmico, né? Ele não é estático. As regras são estáticas, as normas são estáticas. O mundo do trabalho é muito dinâmico, ok? E, portanto, a gente precisa tentar compreender essa dinamicidade e de que forma que a gente pode aplicar os critérios de segurança de maneira a conversar com a realidade de trabalho. E aí, para isso, eu convido vocês, né, a fazer assistir esse pequeno vídeo aqui, ó, né? Mas a pergunta é, e quando a norma não condiz com a realidade de trabalho, né? Por exemplo, né, vamos tratar aqui do tal do uso do EPI, né? Por exemplo, o mesmo EPI, que é um requisito legal previsto na NR6, tem uma videoaula gravada aí no ambiente virtual que fala sobre as NRs, né, de maneira geral. Então, o EPI que está previsto na NR6, o mesmo EPI, ele serve para todas as situações e para todos os trabalhadores, né? E aí eu faço uma pergunta aqui, uma lembrança, né? Vocês devem lembrar que lá na década de 90 ficou muito famosa uma propaganda da Tigre, Tubos e Conexões Tigre, né? Que falava de um soldador, um trabalhador chamado Juvenal, né? Que estava soldando uma tubulação de água quente. Aí vamos assistir o vídeo aqui, depois a gente fala um pouquinho sobre os porquês desse vídeo, tá? E aí, Juvenal, o que você está fazendo? Isso aqui é para água quente. Eu estou terminando de soldar esse pedaço de cano. A instalação tem que cuidar para não ficar meia boca, né? Complicado, hein? E ainda vou ter que colocar um pedaço de espuma aqui. Ô, Juvenal, tem que caprichar nessa solda aí, viu? Que eu não quero ter que quebrar a parede depois, hein? Ah, patrão, vai ficar 10. Muito mais prático, muito mais seguro. Fuja do mico. Use a... Bem, então o que essa propaganda está falando, né? O que ela está tratando aqui, ó? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ela está falando de um trabalhador que trabalha com solda, ele está usando uma máscara de solda, que todo mundo conhece, porque é uma máscara de solda, já viu alguém usando, né? Para qual é o propósito que ela se aplica, né? Só que aí o que acontece, né? Quando esse trabalhador aqui, deixa eu só achar o meu mouse aqui, quando esse trabalhador aqui tira a máscara de solda para falar com o patrão dele, ele revela que, na verdade, ele não consegue enxergar o ponto de solda. Por quê? Porque ele usa óculos, olha aqui, ó, né? Ele usa um óculos, famoso óculos, como a gente dizia lá na época que eu era moleque, fundo de garrafa. Ele tem uma deficiência, uma necessidade visual, né? Ele tem uma necessidade visual que, se ele colocar o óculos e a máscara, ele não usa a máscara. Então, para ele poder usar a máscara, que é um critério de segurança obrigatório, ele precisa tirar o óculos. Só que aí o que acontece, né? Uma questão paradoxal, né? Ele não enxerga o ponto da solda, tá? Então, o que vale mais para esse trabalhador? É cumprir o requisito de segurança, mesmo que ele não enxergue, né? Ou é enxergar, tá certo? Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês. A propaganda, obviamente, fez um imenso sucesso, né? Por conta dessa brincadeira que ela fez aqui com o Juvenal, mas quantos Juvenais não existem no mundo hoje em dia, né? No Brasil, né? Que preferem não usar um determinado EPI, fazem a opção voluntário e consciente por não usar um determinado EPI, porque esse EPI, se for utilizado naquela realidade de trabalho, ele não permite que o trabalhador faça o seu trabalho, né? Ele não permite que o trabalhador possa atingir os objetivos que ele precisa atingir. Então, qual é a reflexão que nós, da segurança do trabalho, precisamos fazer? Que nem todo EPI serve para todo mundo, né? Os EPIs, eles têm aplicações distintas, tá certo? Eles têm realidades distintas. E que um determinado equipamento de proteção individual precisa levar em consideração a realidade concreta do trabalhador, né? Ou seja, se é um trabalhador que tem necessidade de usar óculos, né? Que tipo de EPI eu posso... E ele vai fazer uma solda como essa,
qual é o tipo de EPI que eu vou ter que dispensar para esse trabalhador, né? Mas é um EPI que vai custar 3, 4, 5 vezes mais caro que uma máscara de solda comum? Talvez seja, mas é o que vai atender esse trabalhador, né? Então, não é simplesmente dispensar o EPI, é dispensar o EPI com critério, é dispensar um EPI alinhado à realidade do trabalhador, alinhado às reais necessidades desse trabalhador, né? Esse é o papel da segurança do trabalho. Mais do que cobrar o uso do EPI, é compreender que aquele EPI, às vezes, não atende às questões concretas, né? A necessidade real desse trabalhador, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo slide. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí, opa, pronto. Então, essa discussão fica de pano de fundo para vocês, que eu acho que vale a pena, né? Vocês, enquanto profissionais que estão se dedicando a estudar os critérios e os aspectos da segurança do trabalho, é importante que vocês tenham em mente essa questão, né, paradoxal, que às vezes pode se apresentar do uso do EPI, tá bom? Se caso aconteceu algum imprevisto no vídeo aqui que vocês não conseguiram assistir nessa videoaula, o link do vídeo está bem abaixo aqui, vocês vão ter esse material disponível em PDF também no ambiente virtual, vocês podem assistir o vídeo depois se vocês quiserem, tá bom? Bem, além dos acidentes de trabalho, nós temos as doenças relacionadas ao trabalho, que à luz da mesma lei 8.213, né, as doenças ocupacionais são as moléstias de evolução lenta e progressiva, então é diferente do acidente de trabalho, né, que é um evento finalístico, fatídico, né? As doenças, elas são de evolução lenta e progressiva, porque elas dependem de causas igualmente lentas e progressivas, ou duráveis, né? E que são vinculadas às condições de trabalho. Então, ninguém adoece de uma doença relacionada ao trabalho com um único dia de jornada de trabalho, né? Ele não vai adoecer num único dia, né? Ele vai sofrer as agressões, eventualmente, daquela jornada de trabalho, vai levar para sua casa, né, um corpo cansado, né, uma mente eventualmente perturbada, alguma disrupção, eventualmente emocional, por conta de um evento que passou no trabalho, né? Mas aquilo não necessariamente vai levar o trabalhador ao adoecimento, né? O adoecimento, ele é uma evolução lenta e progressiva, ou seja, são vários estímulos, são várias vezes expostos ao mesmo contexto produtivo, né? Várias vezes exposto à mesma realidade de trabalho, e é isso que vai, né, ou que pode causar ou determinar o desenvolvimento de uma doença relacionada ao trabalho, tá? Na legislação em vigor, a gente tem dois tipos de doenças ocupacionais, né? Ocupacional é um termo que vem da saúde ocupacional, tá? Na disciplina 2, né, o ambiente de trabalho e sua relação com a saúde trabalhadora, a gente vai discutir um pouco dessa questão, dessa distinção entre o que é ocupacional, o que é saúde, vamos entender um pouquinho desse movimento. Mas, por enquanto, a lei traz isso, né? Ela subdivide e equipara as doenças ocupacionais em dois níveis. A doença do trabalho, que pode ou não ser causada pelo trabalho, logo a gente vai avançar um pouquinho nisso, e a doença profissional, que são sempre causadas pela atividade laboral. Tem o artigo 20 da lei, nos seus incisos aí, que classifica essa questão de doença profissional. Bem, no caso da doença do trabalho, que é a doença que pode ou não ser desencadeada, não, na verdade, né, quando é doença do trabalho, ela é desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Então, por exemplo, né, uma perda auditiva induzida por ruído, né, que hoje em dia parece que a legislação já está chamando tem um outro nome para perda auditiva induzida por ruído, não estou lembrando agora exatamente, mas parece que mudou o nome recentemente. Ou a lesão por esforço repetitivo, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. São moléstias, são problemas de saúde que podem acontecer com qualquer pessoa, tá certo? Se eu estiver passando na rua e tiver uma explosão, por exemplo, que essa explosão emitiu uma fonte ruidosa de alto impacto, eu posso perder a audição, e isso é perda auditiva induzida por ruído, tá? Não está ligado ao trabalho, né? Se eu pratico um esporte, por exemplo, e eventualmente tem uma sobrecarga de utilização de alguma articulação do meu corpo, cotovelo, o ombro, né? O joelho, né? Futebol, por exemplo, o futebol tem uma sobrecarga de uso do joelho muito intensa, né? Eu posso sofrer uma lesão por esforço repetitivo, né, jogando futebol, mas ela não é uma lesão relacionada ao trabalho. Então, por isso que é chamada de doença do trabalho, porque são agravos, são moléstias
que podem acontecer com pessoas, né, no seu dia a dia comum, mas também pode acontecer com pessoas no mundo do trabalho. E quando elas acontecem e têm relação com o trabalho, elas são chamadas de doenças do trabalho, tá? Elas são diferentes de doenças profissionais, né? A doença profissional, ela é desencadeada única e exclusivamente pelo exercício da atividade profissional. É um exemplo disso o saturnismo ou o plumbismo, que é a intoxicação provocada pela exposição ao chumbo, e as pneumoconioses, né, que são problemas, doenças pulmonares, né, doenças que afetam ali a capacidade elástica dos pulmões, causam uma disfunção pulmonar muito severa, que são causadas pela exposição a poeiras ou partículas em suspensão no ambiente, como é o caso da sílica, do amianto, de fibras minerais produzidas pela extração de carvão, pela extração de rocha, né? Essas são doenças profissionais. Para a gente compreender um pouquinho sobre isso, a doença profissional jamais aconteceria se o trabalhador não estivesse fazendo aquela atividade de trabalho, tá? Então, um trabalhador jamais teria, né, o desenvolvimento de uma pneumoconiose se ele não tivesse trabalhado durante muito tempo na extração de minério, por exemplo, tá? Por isso que tem essa distinção de doenças profissionais e doenças do trabalho, tá? Na próxima aula síncrona que a gente tiver, nós vamos falar um pouquinho sobre o nexo técnico epidemiológico, que é uma estratégia desenhada, né, para obtenção do nexo causal entre a atividade de trabalho e o desenvolvimento das doenças ou acidentes, tá certo? E o quanto que esse nexo tem um potencial de contribuir para a melhoria, né, das notificações e das concessões de benefícios previdenciários aos trabalhadores, tá certo? Bem, já estamos aqui no final da nossa aula, e aí eu trago aqui uma síntese, recapitulação sobre o que a gente tratou na aula de hoje, né? Então, o que a gente viu na aula de hoje? O que a gente compreendeu? O que a gente tratou na aula de hoje? Aí eu queria que vocês não compreendessem isso talvez como verdades absolutas, mas sim numa perspectiva de recapitulação, né? E de provocação, inclusive, para que vocês possam buscar outros conhecimentos que possam, né, sedimentar esse conhecimento de hoje. Então, o que nós tratamos na aula de hoje, né? Que a segurança é um conceito polissêmico e deve ser interpretado de acordo com a realidade a que ela se refere. Então, lembra dos diferentes tipos de segurança que a gente falou logo no comecinho? É disso que eu estou falando, né? Que a segurança do trabalho, embora revestida de arcabouço técnico normativo, que é muito amplo, ela não dispensa a compreensão da realidade de trabalho para garantir melhores condições de segurança e saúde do trabalhador. Então, não basta fazer segurança do trabalho descolada da realidade de trabalho. O conhecimento da realidade produtiva é o que vai garantir que toda técnica e as técnicas, né, empregadas na segurança do trabalho tenham mais sucesso, né, do que, eventualmente, se elas fossem descoladas da realidade de trabalho, né? Que os acidentes de trabalho não são eventos aleatórios e impossíveis de prever, muito pelo contrário, né? São eventos que guardam, né, um grau de previsibilidade que é muito alto e que, portanto, os profissionais da segurança precisam estar sempre atentos a essas manifestações de previsibilidade e contorná-las, né, rapidamente para que isso não evolua para a ocorrência de um acidente, tá? Também que as condições concretas e objetivas do trabalho, ou seja, quem são os trabalhadores, né, os equipamentos que são usados, as condições pessoais desses trabalhadores, as formas de se trabalhar, essas condições concretas e objetivas determinam a forma como a segurança do trabalho deve empregar seus métodos. Aí lembra daquela discussão e do vídeo ali do EPI, o caso do Juvenal, que a gente trouxe na aula de hoje, tá bom? E que também, agora logo no final, que as doenças do trabalho têm dois tipos de classificação, a doença profissional e a doença do trabalho, sendo doença profissional aquela que é causada única e exclusivamente pelo exercício de uma atividade de trabalho, né? O exemplo é esse: se o trabalhador não estivesse, por exemplo, trabalhando na mina, né, no minério, na extração do minério, ele não iria desencadear uma pneumoconiose, tá? E a doença do trabalho tem a ver com doenças que eventualmente podem, né, acometer pessoas em outros contextos, mas que se acometem pessoas e têm relação com o seu trabalho, elas são chamadas de doenças do trabalho, tá
tá certo? Eu quero mais uma vez agradecer aqui a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos pela realização e pela organização dessa atividade, agradecer a todos esses parceiros aí, no caso aqui da nossa UFSC, a FEPES, mas também ao CENEP, o Sistema Confea-CREA, né, a Mútua, que proporcionam a realização desse curso, e mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter contribuído aí com a formação e a produção de conhecimento neste campo da saúde e segurança do trabalho. Meu contato está aqui, fabricio.menegon@ufsc.br, e para qualquer dúvida que vocês tiverem, ou algum outro tipo de contato que vocês quiserem fazer comigo em relação a esse arcabouço, a essa temática da saúde e segurança do trabalhador, eu estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Eu encerro aqui a nossa videoaula e agradeço mais uma vez. Um abraço para todo mundo.